Olá, gente. Eu sou a Beatriz Souza da Silva, curso em Engenharia Civil na UFMS, e eu vou estar respondendo a segunda parte do quiz de Ciência e Tecnologia dos Materiais, dos tópicos 4 e 5, né, referentes à presença do dia 17 de março. Então vamos para a pergunta de número 1. Imagine que você está analisando uma liga metálica e percebe a presença de espaços vazios na rede cristalina, onde deveria haver um átomo. Esse defeito pontual, que aumenta a concentração com a temperatura, é conhecido como contorno de grão, intersticial, discordância em aresta ou vacância. Eu acredito que seja referente à vacância, porque a vacância é o tipo mais simples de defeito pontual. Ele é caracterizado justamente pela falta de um átomo em um local que normalmente estaria ocupado na estrutura. É um defeito intrínseco, né, que existe no equilíbrio térmico, ou seja, quanto maior a temperatura, mais energia os átomos têm para vibrar e saltar, né, das suas posições originais. Aí isso aumenta a concentração desses espaços vazios no material. Então, letra D. Em cerâmicas, para manter a eletroneutralidade, os defeitos costumam ocorrer em pares. Como se chama o defeito que consiste em um par de uma vacância catiônica e uma vacância aniônica? Solução sólida substitucional, defeito de Frenkel, discordância em hélice ou defeito de Scott. Não sei se assim pronuncia, né? Mas aqui eu acredito que seja a letra B. Porque nos cristais iônicos, esse defeito acontece quando tem um íon. Quando o íon, geralmente o cátion, por ser menor, sai do lugar normal, né, na rede, aí ele se enfia em um espaço vazio próximo, que é chamado de interstício. Aí o que define o defeito de Frenkel é justamente essa combinação. Cria uma vacância onde o íon estava e ao mesmo tempo um defeito intersticial onde ele se alojou. Aí isso mantém a carga do material equilibrada. Então, aqui eu errei. Hum, na verdade, realmente eu errei porque. Ah, é verdade. Ao contrário do defeito de Frenkel, onde o íon apenas muda de lugar, no de Scott acontece a falta de par de íons de sinais opostos. Em materiais cerâmicos iônicos, ah tá, nos materiais cerâmicos iônicos, faz com que a neutralidade elétrica ela seja mantida, né? Daí se tem um cátion positivo que sai da rede e um ânion negativo, ele também precisa sair. Aí esse vazio duplo é o que define o efeito e ele é fundamental para entender como a densidade do material pode diminuir com o aumento desses espaços. Então, eu sempre confundo essas duas.
mas realmente é a letra D. Eu ia tentar lembrar a fórmula agora. Primeira lei de Fick. Primeira lei de Fick é fundamental para entender os processos de estado estacionário. Ela estabelece que o fluxo de difusão J é proporcional ao gradiente de concentração. Qual a expressão correta para essa lei? Eu acho que é essa daqui. Ou essa daqui, ou essa daqui. Ah, tá. Eu acho que é negativo, porque o sinal negativo ele indica que a difusão acontece sempre do local de maior concentração pro de menor concentração. Aí, tipo, desce o gradiente, né? Aí, o coeficiente D, ele mostra a facilidade que os átomos se movem, né? Aí tem a derivada lá, dc sobre dx, que mostra a variação da concentração pela distância. Então, de letra D. Isso. Sobre. Ai, meu Deus, eu pulei sem querer. Sobre os mecanismos de difusão atômica, é correto afirmar que a difusão por mecanismo intersticial costuma ser mais rápida que a difusão por vacâncias, porque os átomos intersticiais são menores e encontram mais espaços vazios adjacentes. As vacâncias impedem o movimento dos átomos vizinhos. A energia de ativação para a difusão por vacância é sempre menor. Ou o mecanismo intersticial só ocorre em temperaturas próximas ao zero absoluto. Eu acho que é a letra A. Porque nesse mecanismo, um átomo só consegue se deslocar quando tem um buraco, né? Também chamado de vacância. E fica bem do lado dele na rede cristalina para onde ele possa pular. A C não é por quê? Porque a energia de ativação para difusão por vacância é geralmente maior do que o mecanismo intersticial, né? Já que é mais difícil mover um átomo inteiro. Então, acho que é a letra A. O coeficiente de difusão D depende fortemente da temperatura, seguindo uma relação do tipo Arrhenius. Qual fator na equação D
Lei inicial representa a energia necessária para produzir o movimento de um molde de átomos. Hum. Eu acho que é a B. Porque na equação de Arrhenius, para essa difusão, a temperatura ela é o fator que aparece no expoente. Aí isso significa que mesmo quando tem uma pequena variação a temperatura, causa um impacto grande, né, na mobilidade dos átomos. Aí o fator, enquanto pré-exponencial e energia de ativação são propriedades que são fixas, né, do material. Aí a temperatura ela é a variável externa. É isso que vai dizer, tipo, o quão rápido os átomos vão difundir. Então, acho que é a letra B. Essa daqui eu errei também. Essa daqui eu tô na dúvida. O que atua como uma montanha ou obstáculo energético? Acho que eu vou ver a dica na próxima pra não errar também. Realmente, no caso, a C, no regime de difusão, o fluxo de átomo que entra em uma superfície, né, é exatamente igual ao que sai pela outra. Daí isso faz, né, com que a concentração em qualquer ponto do material ele não vai mudar com o passar do tempo, né? Aí tem a primeira lei de Fick e realmente esse aqui eu errei. Vou mostrar a dica aqui já. O engenheiro deseja realizar a cementação, endurecimento superficial, de uma engrenagem de aço. Ele utiliza a segunda lei de Fick para prever o perfil de concentração de carbono. Se ele aumentar a temperatura do processo, o coeficiente de difusão permanecerá constante, a profundidade de penetração do carbono diminuirá para o mesmo tempo, a profundidade de penetração aumentará, pois os átomos terão mais energia térmica para saltar, ou a difusão parará completamente devido à saturação. Aí tem a questão da relação de Arrhenius, né? Aí, como a gente viu na relação de Arrhenius, o calor ele é combustível, né, para a mobilidade atômica. Aí, quando aumenta a temperatura durante o processo, como a cementação do aço, os átomos de carbono eles conseguem vencer as barreiras de energia mais rápido, né, e eles viajam distâncias maiores dentro da estrutura metálica, tipo, no mesmo intervalo de tempo. Então, lembrando a relação de Arrhenius, eu acredito que seja a C.
As discordâncias são defeitos de extrema importância prática, pois são responsáveis pela deformação plástica permanente dos metais através do mecanismo de aniquilação de vacâncias, cisalhamento elástico, difusão intersticial ou escorregamento ou deslizamento. Imagine uma lagarta se movendo ou um tapete sendo empurrado como uma dobra. Com uma dobra, né, no caso. Acredito que seja a letra D, porque a deformação permanente nos metais não acontece com todos os átomos se movendo de uma vez, mas sim através do deslocamento progressivo das discordâncias. Aí como diz aqui a diquinha, é como uma dobra em um tapete, né? Aí você empurra a dobra, aí ela vai escorregando pela rede cristalina até que o material muda de forma, né? Aí esse movimento ele acontece em planos, né, e direções específicas de maior densidade atômica, né? Aí isso é conhecido como um sistema de escorregamento. Então, isso aqui é a letra T, acredito eu. Qual dos seguintes defeitos é considerado um defeito bidimensional de superfície ou interface? Impureza substitucional, poro, contorno de grão ou discordância mista? Pense no que separa uma ilha de cristal de outra em uma microestrutura policristalina. Referente ao contorno de grão. Acredito que sim, porque igual a diga sugere, né? O contorno de grão ele é a fronteira, né? Ou interface que separa os cristais, né? Eles têm orientações diferentes, né? E em um material policristalino, enquanto as impurezas eles são efeitos pontuais, né? E as discordâncias são lineares. Aí os contornos de grão, eles formam superfícies internas, né? Dentro da estrutura do metal. E eles são classificados como defeitos bidimensionais. Então, isso aqui é a letra C. Verdadeiro ou falso? A difusão através de contornos de grão e superfícies externas é geralmente mais lenta do que a difusão através do interior do cristal, pois os átomos estão mais presos nas interfaces. Vamos ver a dica. Onde é mais fácil caminhar, em uma multidão organizada ou em um corredor aberto? Eu acho que esse é verdadeiro. Porque o aumento da temperatura ela eleva drasticamente o coeficiente de difusão, né? Aí
Termodinamicamente, o calor ele fornece a energia de ativação precisa para que os átomos consigam operar as ligações atuais, né? Aí saltam para as novas posições, né, de cristalina. Aí, como a gente viu na relação de Arrhenius, essa dependência é exponencial. Aí isso explica por que os processos industriais que dependem da difusão, igual os tratamentos térmicos, eles são realizados em temperaturas elevadas para serem eficientes. Então, isso aqui é verdadeiro? É. Errei. Verdadeiro ou falso? Uma solução sólida intersticial só pode ser formada se o raio atômico do átomo do soluto for significativamente menor que o raio atômico do átomo hospedeiro. Verdadeiro ou falso? Essa a gente tem que acertar, viu? Hum. Essa dica da bola de gude foi boa, eu acho. É igual diz a dica, né, da bola de gude entre as bolas de boliche. É, os átomos intersticiais, eles são pequenos, eles são muito pequenos, né? Aí eles se movem entre os espaços vazios da rede, né, sem precisar que um átomo da estrutura principal saia do lugar. Aí, além disso, tem muito mais espaços vazios, né, do que vacâncias no cristal. Aí, isso torna o caminho para esses átomos pequenos mais livre. Então, vamos ver se é verdadeiro. Eu acredito que seja verdadeiro. E... minha opinião sobre quiz, muito legal, né? Essas dicas são bem interessantes também. E eu acredito que esteja ok, né? Muito muito dinâmico, né? Essa questão desse quiz. Uma sugestão seria, sabe o quê? Passar um pequeno texto, né? Não sei se vai ficar muito fácil, mas eu acho legal pra fixar o conteúdo. Você lê o texto e em seguida responder, sabe? Tipo assim, resumindo, né, a próxima pergunta. Aí coloca alternando, né? Um texto, uma pergunta, um texto, uma pergunta. Tipo, antes de fazer um quiz, né? Tipo, uma fixação mesmo. Tipo, como se fosse uma lista, digamos assim. Né? Eu acho interessante. No mais, eu acho que é isso. Eu fiquei em dúvida naquelas questões que eu errei. Mas eu vou estar revisando, né? Pra poder entender melhor. Realmente tem questões que são muito semelhantes, né? Daí dá pra confundir um pouco, principalmente a questão das leis, né? E é isso.